Há um outro problema interessante, um outro defeito interessante, que está na parte do direito das coisas. É um outro dispositivo que foi inserido e que não tem correspondente no Código Civil de 1916. E é um dispositivo que foi anunciado como revolucionário. Há um texto do professor Miguel Reale em que ele diz que esse dispositivo tinha um caráter revolucionário. É um dispositivo que, evidentemente, veicula uma ideia muito interessante, porque ele se relaciona a um princípio constitucional, que é o princípio da função social da propriedade. Mas, ao mesmo tempo, é um dispositivo que omite um dado fundamental. É o artigo 1228, parágrafos 4º e 5º. E, em torno desses dispositivos, a doutrina tem se digladiado. O que diz o parágrafo 4º? Notem, o artigo 1228, no caput, diz: o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Com pequenas alterações de redação, é um dispositivo que reproduz aquele que estava no Código Civil antigo. Mas os parágrafos cuidam de certa maneira, regular ou até, em alguma medida, restringir aquelas faculdades descritas no caput. E o parágrafo 4º diz então o seguinte: o proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado... Então, aqui se trata de uma restrição à faculdade de reaver a coisa. O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé por mais de 5 anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado em conjunto ou separadamente obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. Não é um caso em que o proprietário, evidentemente, abandonou por algum motivo o seu imóvel. Esse imóvel deve possuir uma área extensa, de acordo com a definição legal, ou, dito de outra maneira, de acordo com a indefinição legal, é uma norma em aberto, evidentemente, né? Um conceito indeterminado, a área deve ser extensa. Se essa área permanecer por pelo menos 5 anos na posse de considerável número de pessoas, uma outra norma em branco, e se essas pessoas houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras ou serviços considerados de interesse social e econômico relevante, vejam quantos conceitos indeterminados, aí esta pretensão a reaver a coisa poderá ser paralisada por essa defesa apresentada pelo possuidor. E notem que aqui é interessante, porque este parágrafo, e aí surgem as várias teorias em relação a ele, alguns dizendo que isso é uma forma de desapropriação privada, porque não há um decreto expropriatório aqui, né? Outros dizem, não, isso é apenas uma exceção que a lei confere, uma defesa que a lei confere ao possuidor para evitar o exercício naquele caso e naquele momento da faculdade que é inerente ao direito de propriedade de reaver a coisa. Seja qual for a solução dada, o fato é que o parágrafo 5º diz o seguinte: no caso do parágrafo antecedente, o juiz, entendo eu, o juiz da ação reivindicatória ou da ação possessória ajuizada pelo proprietário, que se viu desapossado, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário. Ou seja, o proprietário perde a coisa em benefício daqueles possuidores que ali já se encontram durante um período relativamente longo e que introduziram no imóvel obras e serviços de interesse social e econômico relevante. Em geral, diante da nossa realidade brasileira, será uma comunidade ou uma favela, né, que se instalou numa área extensa que estava abandonada. E, evidentemente, a moradia pode ser considerado pode ser considerado pelo juiz pode ser considerada pode ser considerado algo de interesse social e econômico relevante. Mas o que diz o parágrafo 5º?
ao proprietário cabe uma indenização, que será fixada pelo juiz. E aí, paga o preço, a lei repete a regra geral das desapropriações executadas pelo poder público. Né? Paga o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores. Ou seja, aquilo que se inicia como posse pode acabar se convertendo em propriedade, porque a ação reivindicatória ou possessória será julgada improcedente, diante da exceção apresentada pelos possuidores. Cabe ao juiz fixar na sentença o valor da coisa para que o proprietário possa ser indenizado, e aí, uma vez pago o preço, a sentença vale como título translativo do domínio. A questão que surge naturalmente e a qual o legislador não deu uma resposta clara é a seguinte: mas quem paga o preço? São os possuidores? O meu eminente colega de academia e eminente desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, num livro muito útil, muito interessante sobre o direito das coisas, sugere que essa indenização é paga pelos possuidores, ou seja, quem possuía como sua coisa durante esse tempo e que foi beneficiado pela sentença de improcedência da ação reivindicatória ou possessória, paga a conta. Acontece, e o próprio desembargador Marco Aurélio reconhece isso, que a utilização desses dispositivos normalmente será reservada para aqueles casos de comunidades pobres, de pessoas pobres, pessoas de baixa renda, que, na maior parte dos casos, não terão dinheiro para indenizar o proprietário. E aí surgiu uma outra solução, que é apresentada, por exemplo, pelo professor Guilherme Calmon Nogueira da Gama, eminente doutrinador, integrante do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Diz ele: quem paga a conta é o município. Mas aí surge o seguinte problema: ok, mas o município não é parte no processo, porque se trata de uma ação reivindicatória ou possessória entre particulares. Não há aqui um decreto expropriatório. Qual o motivo da participação do município? Aí o professor Guilherme Calmon diz: justamente, ele deve ser chamado porque, como ele será o responsável pelo pagamento da conta, é preciso que o contraditório se estabeleça regularmente, de tal forma que a sentença que vai atingi-lo, que vai produzir efeitos jurídicos na sua esfera, possa ser-lhe oponível. Então, vejam quantos problemas práticos relevantes uma omissão legislativa gera. E aqui é tal história. Isso me lembra, desembargador Roberto, aquela norma que foi inserida numa das muitas reformas do Código de Processo Civil, que dizia que o devedor seria intimado para cumprir o julgado no prazo de 15 dias. Né? Mas a norma, o legislador processual se esqueceu de um pequeno detalhe, de dizer a partir de que momento se iniciava a contagem desse prazo. Porque não adianta enunciar um prazo, é preciso saber de que modo ele se conta, ou a partir de que momento ele passa a fluir. Então, aquilo que qualquer advogado naturalmente indagaria, o legislador se esqueceu de dar uma resposta para esse problema. E a mesma coisa surge aqui. A lei, num dispositivo que seus autores pretenderam revolucionário, num dispositivo que os seus autores pretenderam revolucionário, diz que o proprietário tem direito a uma indenização. Só se esqueceu de dizer quem é que deve pagar essa indenização. Isso, a meu ver, é um defeito bastante grave. E essa gravidade se intensifica exatamente porque se pretendeu aqui criar um dispositivo revolucionário. Essa revolução não pode ser levada ao ponto de deixar o proprietário que foi desapossado do seu imóvel à míngua, não é? Sem a possibilidade de receber concretamente uma indenização. Mas é sobretudo na parte... Isso aí ocorre muito quando há invasão, não é isso? Claro, exatamente. O dispositivo... Quem é que organizou tudo isso e quem é que pode ser responsabilizado, né? Essa é uma das soluções. Pode ser. Essa é uma das soluções. Mas vejam, uma norma
que se pretendia revolucionária certamente deveria ter uma redação um pouco mais clara. Deveria evitar ambiguidades. É uma espécie de uso campeão coletivo. Alguns rejeitam um pouco esse rótulo ao argumento de que o dispositivo não está no capítulo relativo ao uso capião, mas no fundo não deixa de ser uma espécie de uso capião coletivo. Aliás, se não me engano, no Estatuto da Cidade existe até a previsão de uma figura análoga a essa. No caso do... Um exemplo disso eu quando era juiz lá em Campo Grande, passei por lá, fiquei um bom período, e de repente, eu estava trabalhando na área civil, de repente houve uma invasão de uma área muito grande. Um batalhão de pessoas que chegaram lá. Aí começaram a armar barraca para tudo quanto é lado. Aí o que acontece? Logicamente, o proprietário gritou, arrumou o advogado propôs a ação para desapropriar todo mundo, afastar todo mundo, pela invasão, não é isso? E eu fiquei com aquela bomba na mão. E o pessoal fazendo pressão lá no judiciário. Todo mundo levantando bandeira daqui, bandeira dali e tal, mostrando o partido que está envolvido e tal, mas não, querendo que eu não resolvesse a questão. Mas a questão do direito deve prevalecer. Concedeu o direito a quem tem. Resultado, eu dei a liminar e mandei afastar todo mundo. Aí, o problema é executar. É executar. Mas eu tive que pedir força armada para poder fazer o afastamento do pessoal. E realmente aconteceu, a ordem judicial foi obedecida. Quer dizer, foi tomada uma providência pelo advogado no momento oportuno, porque se deixa passar muito tempo, depois fica difícil. E isso ainda ocorre em quase todo o país, né? Sim, sem dúvida. Quando acontece essas cenas por aí. Mas vamos lá. Muito bem. Na parte do direito de família, há vários defeitos muito graves. É uma das piores partes, a meu ver, do Código Civil. E, a rigor, já há quem diga que não seria mais apropriado falar em direito de família, mas sim em direito das famílias. Tantas e tão variadas são as realidades dos diferentes núcleos familiares, não é? Mas o fato é que este livro do Direito de Família me parece particularmente infeliz. Eu lhes dou apenas um exemplo que mostra isso, que é a questão das presunções e ficções relativas à paternidade, que hoje já não mais se justificam, a não ser talvez no caso da fecundação heteróloga admitida pelo marido, já não mais se admitem ficções e presunções de paternidade em tempos já corridos de exame de DNA. Eu acho que esse livro do Direito de Família merecia realmente uma revisão muito ampla. E existe, inclusive, um movimento capitaneado pelo IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, no sentido de retirar essa matéria do Código Civil. A ideia é a de fazer um código de direito das famílias, regulando com normas mais modernas, mais avançadas, mais contemporâneas, como se diz, todos esses aspectos. Mas, além disso, eu vou adiante. Eu acho que também o livro do Direito das Sucessões tem deficiências muito graves. Eu sou atualizador do volume 6º das Instituições de Direito Civil do professor Caio Mário da Silva Pereira, autor já falecido, e a cada edição eu me convenço de que o Código foi muito infeliz no livro do Direito das Sucessões. Adotou soluções importadas de outros centros, soluções que naqueles outros centros já eram vistas com bastante reserva. E, além disso, representa, sobretudo em matéria de sucessão aberta em favor do companheiro, um evidente retrocesso, e as normas que regulam, as normas que disciplinam a sucessão dos companheiros têm tido a sua constitucionalidade questionada, inclusive perante o Superior Tribunal de Justiça. Essa matéria, mais cedo ou mais tarde, certamente desaguará no Supremo Tribunal Federal. Primeira crítica que faço ao livro do Direito das Sucessões está exatamente na incorporação de um modelo estrangeiro, que é
proximamente o do Código Civil português. Há uma série de dispositivos, sobretudo em matéria de sucessão legítima, há uma série de dispositivos que constituem uma reprodução, uma cópia daquilo que está no Código Civil Português de 1966. E uma dessas inovações está em permitir, em determinadas condições, que o cônjuge sobrevivente concorra com os descendentes ou com os ascendentes do decujus. Eu lembro a vocês que na vigência do Código de 1916 havia uma ordem de vocação hereditária em função da qual o cônjuge somente era chamado a suceder na sucessão dita legítima se não houvesse nem descendentes nem ascendentes. Então, o sujeito casado há 50 anos com a mesma pessoa, se ele tivesse, por exemplo, um bisneto ou filho de um bisneto, esse bisneto ou filho de um bisneto afastava inteiramente, completamente, a vocação sucessória do cônjuge. E, de igual modo, se ele tivesse um bisavô vivo, o bisavô vivo afastava a vocação sucessória do cônjuge sobrevivente. É claro que havia uma grande injustiça nisso e a nova lei procurou resolver esse problema, copiando em termos o modelo do Código Civil português. Só que o modelo do Código Civil português já vinha sendo criticado, que o modelo original de 1966 sofreu uma reforma nos anos 70. E essa reforma dos anos 70 é que deu ao cônjuge a possibilidade de concorrer com descendentes. Só que a experiência portuguesa, de muitos anos, mostrou que aquilo, na prática, se revelava inconveniente. E eu li em alguns autores portugueses importantes a observação de que o modelo anterior à reforma era melhor, porque atribuía, como a lei brasileira anterior ao Código Civil brasileiro, ao Código de 2002, atribuía ao cônjuge sobrevivente, em determinadas circunstâncias, um usufruto vitalício sobre uma parcela do patrimônio. E uma vez que aquele cônjuge sobrevivente viesse a falecer, aquele usufruto se extinguia e os demais herdeiros, situados nas outras classes de sucessores, tinham em seu favor, recomposta na sua integralidade, aquela propriedade que durante algum tempo se vira desfalcada de algumas faculdades que, em conjunto, compunham aquele direito transitório que era o direito de usufruto vitalício concedido ao cônjuge. E, curiosamente, nós copiamos um modelo que àquela altura já era objeto de crítica por parte de autores importantes. É claro que essa evolução do direito brasileiro era uma evolução natural, que ocorreu em outros ordenamentos, não apenas no direito português, no direito suíço também. Num determinado momento, nos anos 80, se não me engano, se abandonou a solução do usufruto atribuído ao cônjuge sobrevivente para a solução de atribuição de propriedade, ou seja, atribuição de bens hereditários a esse cônjuge. Mas o fato é que a experiência portuguesa, já àquela altura, se mostrava objeto de uma certa avaliação crítica. E nós, então, importamos um modelo no momento em que o modelo original já era criticado. Um outro problema muito sério diz respeito à disciplina dos direitos sucessórios do companheiro ou da companheira. O artigo 1790 do Código Civil, eu disse isso na atualização do livro do professor Caio Mário, é uma espécie de corpo estranho. Por quê? Porque o projeto original do Código Civil, que remonta aos anos 70, não tinha nenhuma norma sobre sucessão entre companheiros. Eu lembro aos senhores que os direitos hereditários do companheiro no direito brasileiro foram consagrados expressamente apenas por uma lei, pela primeira vez, por uma lei de 1994, que depois foi completada por uma outra lei de 1996.
Então, a experiência brasileira em matéria de direitos sucessórios do companheiro era muito recente. É claro que não se poderia imaginar um Código Civil do século XXI sem a disciplina dos direitos sucessórios do companheiro. Mas o legislador teve uma certa dificuldade na tramitação do projeto de inserir a norma dentro de um contexto que fora originalmente concebido sem a presença dela. E aí, curiosamente, o legislador, numa solução muito atécnica, acabou situando a norma sobre vocação hereditária do companheiro nas disposições gerais. Evidentemente, isso, uma norma que regula, que disciplina a sucessão do companheiro, pode ser tudo, menos uma disposição geral. Mas esse é o menor dos males do artigo 1790. Ele representa um retrocesso, e há quem entenda que, em função desse retrocesso, o dispositivo poderia ser considerado inconstitucional. Por que ele é um retrocesso? Porque, em determinadas situações, se nós formos comparar os direitos sucessórios do companheiro com aqueles que decorriam da legislação extravagante dos anos 90, das leis de 94 e 96, nós percebemos que o companheiro passou a ter, em certas situações, menos direitos sucessórios. E isso se revela muito claramente na hipótese agora prevista em que ele concorre com colaterais do decujus. Pelas leis dos anos 90, após constatada a inexistência de descendentes e de ascendentes do decujus, o companheiro recebia a integralidade da herança. Pelo sistema do Código Civil novo, evidentemente revogatório nessa parte daquela lei, se o companheiro falecido deixou colaterais, o companheiro sobrevivente tem direito apenas a 1/3 da herança. Os outros 2/3 são atribuídos ao colateral, que pode ser o colateral de 4º grau, por vezes até desconhecido do próprio decujus. De modo que essa solução é extremamente injusta e já deveria ter sido, a esta altura, transcorridos mais de 10 anos da vigência do Código, essa norma já deveria ter sido objeto de uma revisão. E eu disse que ela foi objeto de arguições de inconstitucionalidade. No Superior Tribunal de Justiça já estamos na segunda tentativa. O ministro Luiz Felipe Salomão, que foi desembargador no tribunal daqui, está, ao meu ver, muito empenhado em ver declarada a inconstitucionalidade da norma. E já numa primeira iniciativa, no ano de 2009, se não me engano, ele suscitou, no julgamento de um recurso especial do qual ele era relator, um incidente de inconstitucionalidade. Este incidente de inconstitucionalidade é o recurso especial, para os que quiserem anotar, 1.135.354. 1.135.354. Do Luiz Felipe Salomão? Do Luiz Felipe Salomão. Esse incidente de inconstitucionalidade foi julgado em 2011 pela Corte Especial. Mas havia um problema qualquer que não permitiu o julgamento do mérito. Não lembro mais qual era o problema, mas havia um problema qualquer que foi suscitado por um outro ministro que impediu o julgamento do mérito do incidente. Embora, na ocasião, alguns ministros tenham antecipado votos de mérito, inclusive o hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, para quem o artigo 1790 não é inconstitucional, porque não há nenhuma norma constitucional que exija o tratamento isonômico entre as diferentes formas, entre as diferentes modalidades de família. É uma opinião com a qual, da qual eu comungo. Mas, logo, em pouco tempo depois daquele julgamento, em 2013, em junho de 2013, no julgamento de um outro recurso, novamente o ministro Salomão suscitou um incidente de inconstitucionalidade do caput do artigo 1790. Mas até agora esse incidente ainda não foi julgado. Para quem quiser anotar,
é o agravo de instrumento no RESP, agora os números são imensos, né? Agravo de instrumento no RESP 1.291.636. 1.291.636. Pende de julgamento, então, perante o Superior Tribunal de Justiça, um incidente de inconstitucionalidade relativo ao artigo 1790 do Código Civil, e essa matéria, evidentemente, em algum momento vai acabar desaguando no Supremo Tribunal Federal. E me parece que um outro problema interessante, e aqui, novamente, nós nos vemos diante de uma omissão grave do legislador, seja nos casos de pessoas casadas, seja nos casos de pessoas que mantêm união estável, o novo Código Civil permite a concorrência na sucessão legítima entre o viúvo ou a viúva, no caso de pessoas casadas, e entre a companheira ou companheiro, no caso de pessoas que mantêm união estável, com os filhos. Tanto na disciplina da sucessão aberta em favor do cônjuge, como na disciplina da sucessão aberta em favor do companheiro, a lei cuida de dizer de que maneira se dividirá o patrimônio quando o cônjuge ou o companheiro concorrer com filhos comuns e concorrer com filhos não comuns, ou seja, filhos só do decujus. Mas, curiosamente, em nenhuma das hipóteses, o legislador se lembrou de um caso hoje em dia, muito frequente da existência de filhos comuns e não comuns, ou seja, o decujus tinha filhos de uniões ou de casamentos anteriores, casou-se novamente ou constituiu uma segunda união estável, e neste segundo ou terceiro ou quarto relacionamento veio a ter filhos, que são filhos também do sobrevivente, né, daquele que sobrevive ao decujus. E aí existe a situação em que existem filhos comuns e não comuns. Para essa situação, hoje em dia muito frequente, ela é tão frequente que até na minha família eu vejo isso. Eu tenho um irmão que mantém união estável com uma mulher, e eles têm uma filha comum, mas a mulher dele tem um filho de um outro casamento anterior. Isso faz lembrar aquele filme, um filme dos anos 60, que no Brasil ganhou o título Os Seus, Os Meus e os Nossos, né? Então, me parece absurdo que o legislador não se tenha lembrado da existência dessas situações, com resultados práticos terríveis, porque aí o doutrinador passa a ter o papel ingrato de decifrar um enigma. Qual a solução melhor para essa situação? É aplicar a regra relativa à existência à concorrência com apenas filhos comuns? É aplicar a regra relativa à concorrência apenas com filhos não comuns? É um problema do qual, evidentemente, o legislador deveria ter se ocupado expressamente, e não o fez. Um último problema, um último defeito grave que eu vejo no livro do Direito das Sucessões diz respeito ao testamento, considerado como uma espécie do gênero negócio jurídico. Aqui o problema é um problema de estrutura do Código Civil e de correlação entre as suas diferentes partes. Como sabem os senhores, o Código Civil atual tem na sua parte geral um capítulo dedicado ao chamado negócio jurídico. Negócio jurídico, que é, como sabemos, uma categoria abstrata que congrega que reúne as mais variadas modalidades de atos, desde atos unilaterais até contratos. E a questão é a de saber se o testamento, que
é indicado pela doutrina amplamente majoritária como uma espécie desse gênero, pode submeter-se às disposições gerais relativas ao negócio jurídico previstas na parte geral. É claro que, se nós adotarmos a premissa de que o testamento é um negócio jurídico, ele se submeteria naturalmente, por força dessa relação de gênero e espécie, às normas previstas na parte geral para a generalidade dos negócios jurídicos. Mas aqui, em relação ao testamento, as coisas se passam de maneira um pouco mais complexa. Por quê? Porque, notem bem, em relação à capacidade, o testamento tem regras próprias diferentes daquelas regras relativas à capacidade para a realização de negócios jurídicos em geral. Se nós atentarmos para o problema da forma, chegaremos à conclusão de que os testamentos se afastam da regra geral, porque a regra geral em matéria de forma de negócios jurídicos é a da liberdade da forma, ao passo que o testamento é o negócio formal por excelência. Então, se para a capacidade as regras são distintas, se para a forma as regras são distintas, até que ponto é possível aplicar a disciplina prevista para o negócio jurídico na parte geral em matéria de testamentos? E esse problema se complica um pouco mais porque na parte especial relativa aos testamentos há regras que, a rigor, se fosse adotada a ferro e fogo a premissa de que o testamento é negócio jurídico, se revelariam, das normas, evidentemente desnecessárias. E eu aqui lhes indico duas. Diz o artigo 1903 do Código Civil atual: o erro na designação da pessoa do herdeiro, do legatário ou da coisa legada anula a disposição, salvo se pelo contexto do testamento, por outros documentos ou por fatos inequívocos, se puder identificar a pessoa ou coisa a que o testador queria referir-se. Isso nada mais é do que a transposição para o terreno testamentário de uma regra que está na parte geral, relativa à generalidade dos negócios jurídicos, e é do artigo 142. O erro de indicação da pessoa ou da coisa a que se referir a declaração de vontade não viciará o negócio, quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou pessoa cogitada. A regra é a mesma, mas lá na parte geral ela é enunciada para a generalidade, para uma categoria abstrata, negócio jurídico. E aqui, no artigo 1903, ela é enunciada especificamente para o testamento. Essa repetição significa que, ao ver do legislador, o testamento não é negócio jurídico? A necessidade de particularizar a norma significa realmente uma necessidade? Ou isso aqui apenas é uma repetição por força de uma tradição? E mais, vejam mais adiante, vejam o artigo 1909. O artigo 1909, então, suscita um problema gravíssimo, porque ele diz respeito apenas aos testamentos, e ele diz o seguinte: são anuláveis as disposições testamentárias inquinadas de erro, dolo ou coação. Ok, mas e se tratar de uma disposição testamentária que encubra uma simulação ou uma fraude contra credores? Aí se aplicam as normas gerais previstas na parte geral para a categoria abstrata negócio jurídico? Ou esta norma do artigo 1909 está nos dizendo, a contrário senso, que o testamento, diferentemente dos outros negócios jurídicos, apenas se anula por essas causas? Notem que há aqui um problema. Não vou dar a solução para a indagação, mas eu apenas quero chamar a atenção dos senhores para o fato de que a disciplina
disciplina do testamento parece muito exaustiva. O legislador cuida minudentemente da sua forma, nas diferentes modalidades admitidas, cuida do problema da capacidade, diferentemente do tratamento dado à capacidade para realizar outros negócios jurídicos disciplinados na parte geral. E, além disso, legislador, insere na parte especial, no livro do direito das sucessões, uma série de disposições que, admitida a premissa segundo a qual o testamento é espécie do gênero negócio jurídico, se revelariam totalmente desnecessárias, porque já contidas na parte geral. Então, esse, a meu ver, é mais um problema, de certa forma, grave, é um problema de harmonia, de harmonização, melhor dizendo, entre as várias partes de um todo. Eu vou concluir agradecendo uma vez mais o convite formalmente feito pelo desembargador Roberto de Abreu e Silva e lembrando uma frase de um psicólogo inglês, se não me engano, Gordon Allport. É uma frase que eu li num livro muito interessante de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que tem várias obras traduzidas para o português. Eu acho que demonstrei com muita clareza como uma norma jurídica é capaz de comportar, por vezes, várias interpretações possíveis, com consequências, na maioria dos casos, extremamente funestas, porque isso gera uma profusão de debates, uma profusão de litígios que não se encerram nunca, litígios que ora são julgados de um jeito, ora são julgados de outro, diametralmente oposto. Então, diz o Gordon Allport, nós das ciências humanas jamais resolvemos questão alguma, só nos aborrecemos com elas. Muito obrigado.